tarde, galera. Aqui quem está falando é a professora Mônica Lopes e hoje a gente vai falar sobre os métodos contraceptivos. Gente, quando a gente fala dos métodos contraceptivos, nós estamos falando, nos métodos que eles devem ser utilizados para que escolham um momento adequado, de uma gestação para um filho. Então, é primordial que todos, os cuidados, eles precisam, ser tomados para poder se manter. Então, em relação à gravidez, de uma forma não desejada, nós sabemos que existe a transmissão de infecções, que são sexualmente transmitidas, as DSTs estão aí. Então, acontece, esse primeiro momento, interessante, porque, gente, a gente tem que planejar, toda uma situação de uma gravidez. Então, todos os métodos contraceptivos, eles são essenciais para que a gravidez, ela ocorra de uma maneira planejada, porque a gente sabe, que ultimamente, tem aumentado cada vez mais, o número de adolescentes grávidas, principalmente hoje. Então, os métodos contraceptivos, eles podem acontecer por dispositivos, métodos hormonais e até métodos cirúrgicos. Então, gente, a escolha de um método, ela deve ser sempre, personalizada, como os fatores de idade, o número de filhos, a compreensão da tolerância, Então, todos os métodos têm suas limitações e é importante nós sabermos, que essas são eventualmente, para que se possa optar, por um método adequado. Então, as orientações sobre os métodos anticoncepcionais, ela deve ser destacada, como em forma necessidade, da contracepção, e da prevenção até em relação às DSTs, como a AIDS, que a gente vê que ainda é comum nos dias de hoje. Então, há a importância, dos preservativos, tá? Então, por exemplo, o que são os métodos, em relação a ser de uma forma assim, de abstinência periódica, são aqueles que identificam o período fértil, por exemplo, a tabelinha, o uso, de muco cervical, a temperatura basal, o coito interrompido. Isso aí são métodos que a gente fala que são métodos periódicos. E as barreiras, o que são as barreiras? São aqueles que deixam, o espermatozoide, subirem pelo colo do útero. Então, assim, esses métodos de barreira que nós utilizamos são os diafragmas, a camisinha, o espermicida, Então, existem os métodos hormonais, que são as pílulas injetáveis, os implantes, até adesivos hoje em dia são utilizados. E existe o intrauterino, que é muito comum no dia de hoje, o DIU. Outro método também, que é definitivo, tanto para o homem para com a mulher, no homem existe a vasectomia, e na mulher a ligadura de trompas, tá? Então, a tabelinha, por exemplo, que a gente citou anteriormente, ela é utilizada, de acordo com os dias, do ciclo menstrual. Então, ela vai evitar, que ali evite, o período de ovulação. Então, é pouco eficaz esse método. Se não for combinado com os demais métodos, com os usos de preservativos, espermicidas,
pode acontecer aí, né? No caso, uma gravidez com esse método da tabelinha. Não é confiável, né? Porque existe períodos que a mulher está mais fértil, né? Então, assim, onde a libido, o desejo sexual se encontra em alta. Então, o método da tabelinha não é confiável. O muco cervical, ele vai basear, né, na identificação desse período fértil, pelas modificações, né, do muco cervical, né, a sensação que acontece na vagina da mulher. Então, ele aparece em 2 a 3 dias depois da menstruação, tá, gente? Então, assim, ele atinge o chamado ápice, onde fica, assim, um período, né, que a mulher fica com esse muco bastante grudento. A temperatura do período fértil, ela vai variar de 0,3 a 0,8 graus Celsius, né? Porém, fatores como gripe, resfriado, infecção, né, pode aumentar essa confusão aí. Por ser um método que exige uma atenção constante, a situação de saúde ela pode ficar plena aí. Então, acontecem alguns erros, né? O mais utilizado para quem deseja engravidar, né? É nessa temperatura basal aí. Então, o coito interrompido consiste na retirada do pênis antes da ejaculação. Gente, não é confiável, né? E a camisinha, né? A camisinha que é colocada no pênis do menino, né? E evita ali, né? No caso aí, toda essa parte do espermatozoide. Tá? Lembrando que a camisinha, né, masculina, ela é esse envoltório de látex. E acontece aí, gente, o que acontece? Vai impedir o contato deste com alguns micro-organismos da vagina, tá? Então, o uso, né, vai desenrolar a camisinha, né, de uma forma ereta até o pênis, né, para que chegue em contato com a vagina. Então, deve ser retirada do pênis imediatamente após a ejaculação. A eficácia aí, a taxa ela vai variar de 3 a 14, né? Em mulheres, gente, o que acontece? Em 100 pode ficar grávida, porque pode acontecer da camisinha ela rasgar na hora. Então, a camisinha feminina, né, constitui num tubo poliuretano, né, que tem uma extremidade fechada, né, com outra aberta. Então, esses dois anéis, ele vai ser acoplado ali, vai ser flexível, né, e o produto vem lubrificado, devendo ser utilizado, né, de uma vez só, né? Então, o uso vai retirar, né, essa embalagem somente depois de flexionar o anel, né, de modo que será introduzido na vagina, né, com as pontas dos dedos. A eficácia da camisinha feminina é em torno de 82 a 97%, que evita, né, a gravidez. Os métodos de barreira, que é o diafragma, né, que é um cone flexível de látex. Esse silicone que vai introduzir, né, no fundo da vagina. Então, apresenta alguns tamanhos, né, variado. Tá? Então, recomenda-se introduzir, né, de 15 a 30 minutos antes da relação sexual, né? E só retirar depois de 6 a 8 horas depois da relação. O diafragma, as vantagens e as desvantagens. Gente, o diafragma pode ser usado em todas as fases da vida da mulher, né? Da adolescência, tá? Da menopausa. Né? Outra vantagem, vai contribuir para a mulher, né? No toque em seus órgãos genitais, não atrapalha a relação sexual, não faz mal à saúde, né? Nem no ciclo menstrual. Pode ser usado como um geleia espermicida, né, aumentando a proteção. Pode ser usado durante a amamentação, também não vai interferir, tá? E aí, não é descartável, possui uma durabilidade de 2 a 3 anos, gente, quando é colocado de modo adequado. Tem um baixo custo, né? Hoje em dia,
Tem até os hospitais, alguns planos de saúde que já trabalham com o diafragma, né? E pode ser usado junto com preservativo masculino também, tá bom? Então, a desvantagem é que o diafragma exige uma certa disciplina. Por quê, gente? Porque a pessoa ela tem que fazer, né, fazer uma ultrassonografia durante de 2 em 2 meses, ou tá sempre indo no médico, né, para ver se está no lugar o diafragma. Né? E os espermicidas são cremes, que são vaginais, né, que vai colocar antes ou depois, no caso aí, né, do ato sexual. A vantagem do espermicida: não precisa ser usado todos os dias, não prejudica a saúde, não interfere o ciclo. E a desvantagem é que o tempo de ação é geralmente de 2 horas. Então, em algumas pessoas, pode provocar alergias. O anticoncepcional hormonal, né, consiste, né, na utilização que acontece aí de modo oral, e aí vai inibir, vai bloquear o período de ovulação, de liberação de gonadrofinas, né, pela hipófise. Então não vai acontecer isso daí. Então vai tornar hostil o espermatozoide, alterando as condições dos endométrios. Então as mais comuns aí são as monofásicas, as multifásicas, né? E as pílulas. As pílulas monofásicas, ela toma-se uma vez por dia. Tem uma dosagem de hormônio de progesterona e estrogênio, né? Que começa a tomar, né, a partir do 5º dia das menstruações. As multifásicas, elas são em diferentes dosagens. Por quê? Porque conforme o ciclo menstrual, né, ela pode ter uma dosagem mais baixa, com menos efeitos colaterais, né? A pílula monofásica tem diferentes cores, tá bom, gente? Então ela vai variar aí essa ordem aí. E as pílulas de baixa dosagem e mini pílulas. E existe adesivos transdêmicos, né, que são colocados ali, né, para hormônio, né? Então, outros métodos também que é importante tomar diariamente, de preferência, no mesmo horário. Se houver um esquecimento em 12 horas, tem um comprimido, né, que você pode tomar o comprimido esquecido, né, que é depois, né, a pílula do dia seguinte, tá? E as desvantagens da pílula, que ela pode ter alguns efeitos colaterais em algumas mulheres, né? Pode alterar o problema de humor, manchas de pele, muito melasma, que dá em algumas mulheres dor de cabeça, pressão. Tem algumas mulheres que têm pressão. Tem algumas mulheres que têm risco de saúde mesmo, né? Suspeita de gravidez, varizes. Tem algumas que têm obesidade, começa a ficar um pouquinho, né? Aumento de peso. Tá? Então, as pílulas do dia seguinte, como eu falei, são pílulas que às vezes você não. Por emergência, né? Que você pode tomar, por exemplo, às vezes acontece algum momento, né? Do coito, né? Você usou o método de interromper o coito, e aí você, por via das dúvidas, você quer tomar a pílula do dia seguinte, e aí você deve usar ela. Tá? E o mecanismo de ação de emergência, que essa pílula é muito interessante, né? Porque pode aí, né? É indicada, tá bom? É indicada para essa desconfiança, né? De que aconteceu algo, tá bom, gente? Então, gente, por hoje, né? Nós iremos ficar por aqui, né? Até o nosso próximo encontro. Bom dia para vocês.